É oficial, Tiago Silva é o central escolhido pelo Porto para colmatar a lesão do Néuen Pérez. O central, apesar da idade, é um dos melhores defesas centrais da história do futebol mundial e, portanto, é um reforço que chega aqui para ser titular. Mas já lá vamos. Primeiro pedir que deixem um like para dar uma força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal, estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores. Vamos ver se conseguimos atingir essa meta ainda antes do final do ano. E depois já sabem, deixem os vossos comentários, as vossas opiniões. É sempre uma mais-valia aqui do canal, já sabem que eu leio sempre todas. E então o assunto do momento, o assunto do dia. O Porto acaba de anunciar a contratação do Tiago Silva como defesa central. O tal defesa central que faltava ao Porto e que Farioli tanto pediu nas últimas conferências de imprensa insistentemente. Tinha dado até aqui sinais, colocando até o Pablo Rosário a central em vez do Prepites do lado direito. Ele sempre disse que queria um central de pé direito para jogar do lado direito e o Porto viu aqui uma oportunidade de negócio. Eu não acredito que foi a principal ou a primeira opção, foi antes uma oportunidade de negócio. Esta direção do Porto é muito boa a negociar, sempre em sigilo, nunca ninguém sabe nada, mas aqui também era difícil haver rumores, porque a verdade é que o Porto aproveitou essa oportunidade. O Tiago Silva, ao que parece, estava longe da família e queria voltar à Europa. Ele rescindiu com o Fluminense, ou saiu do Fluminense, penso que de forma amigável. Era uma cláusula qualquer que ele tinha no contrato de que podia sair antes do final se fosse por motivos familiares. Ele acaba por sair e o Porto vê ali uma oportunidade. 3 dias depois assina pelo Porto. E é mais um caso de um jogador free agent, assim como o De Jong, ou seja, não há comissões, não há valor de transferência, é uma excelente oportunidade. E tendo em conta que o outro central que o Porto tinha mira era, por exemplo, o De Vries, falava-se muito de Vries, chegou-se a falar de Sérgio Ramos também, tudo centrais experientes, porque sabemos que Farioli também valoriza a experiência, e é impressionante como o Tiago Silva encaixa que nem uma luva nas características que Farioli exigia de um central. Ou seja, um jogador que seja experiente, que possa entrar na equipa diretamente a titular. Eu acho que o Tiago Silva vem para ser titular. E claro que inicialmente a ideia seria ter um suplente do Bednarek que iria substituir o Néuen Pérez, mas também o que é facto é que o Néuen Pérez era titular no Porto, depois o Néuen lesiona-se e quando chega ao Kivior o Néuen acaba por nunca mais jogar porque tem a tal lesão que não joga mais a época toda. Não sabemos como é que se estaria neste momento, se estaria em condições ou não para lutar com a dupla de centrais polacos, acredito que não, mas o Tiago Silva é um caso à parte, é um centralão, um jogador do outro mundo, um craque mundial. Eu sei que ele tem 41 anos de idade avançada, mas é insuspeito, a forma física dele é insuspeito, porque apesar da idade, nós olhamos para os números e é impressionante, é arrebatador. Ele tem sempre o mínimo de 30 jogos por época desde 2006, portanto é um jogador com muito boa forma física, excelente forma física, titularíssimo do Fluminense. Ainda a época passada fez mais de 40 jogos e portanto é insuspeita a sua qualidade, a sua forma física, a qualidade também é insuspeita, já passou pelo PSG, pelo Chelsea, pelo Milan, sabemos bem da qualidade dele, um internacional da seleção, e depois encaixa na última característica que é impressionante aqui, como encaixa que nem uma luva, no tal pedido que fosse um central que quisesse participar no Mundial, que tivesse esse objetivo, que ainda não estava confirmado, para se manter motivado a ser titular no plantel principal, no 11. E é impressionante como o Tiago Silva se encaixa nessa característica, porque o Tiago Silva está para já arredado das opções do Ancelotti, mas há várias pessoas, vários adeptos que querem-no de volta à seleção. Ele é um dos históricos e um dos capitães da seleção brasileira e tem mesmo essa possibilidade, ele é mesmo falado como possibilidade para jogar no Mundial, ele mantém esse sonho em aberto e acho que aqui também pesa para convencer o jogador a vir para o Porto, o facto do Porto ter um treinador italiano. Portanto, ele vai aqui, um pouco o treinador da seleção brasileira, também italiano, Ancelotti, ele vai aqui um pouco jogar num sistema que pode até ser visto com bons olhos para o Ancelotti, e eu olhando para a equipa do Porto neste momento, acho que o Tiago Silva entra a titular nesta equipa e acho que podemos ter aqui uma novidade em janeiro, Kivior a lateral esquerdo, e é aqui que faz muito sentido aquele anúncio que Farioli tinha feito, e hoje surgem notícias que já está mesmo marcado, um estágio que o Porto vai fazer, um mini estágio de uma semana, vai ser no Algarve, depois do jogo com o Santa Clara, penso que é o 4 de janeiro, e vai ser aí que o Porto vai treinar possivelmente uma nova forma de jogar, e eu acredito que podemos ter Francisco Moura, suplente de Kivior a lateral esquerdo, isto no 11 titular, mas depois sabemos como o Farioli gosta tanto de rodar a equipa, gosta de ter muitas opções, o Kivior passa a ser mais um jogador polivalente, que pode também fazer a posição de lateral esquerdo e a de central, e sabemos que no decorrer da época vai haver jogos em que vai jogar Kivior com o Tiago Silva, vai haver jogos em que vai jogar Bednarek com o Tiago Silva, e até Bednarek com Kivior, que é a tal dupla que tem encantado os adeptos esportistas e que tem sido a verdadeira muralha defensiva do Porto, mas eu acredito que o Tiago Silva aqui vai ser titular principalmente do lado direito, e o Bednarek, ou melhor, os dois podem jogar do lado esquerdo, até porque o Tiago Silva tem muita qualidade e também muita experiência a jogar do lado esquerdo da defesa, mas eu coloco aqui até a possibilidade de ser o Bednarek a jogar do lado esquerdo, porque se vai entender novamente com o Kivior, fica mais
perto dele. E também o Bednarek já jogou do lado esquerdo com o Neon Pérez. Antes de chegar o Kiwior, era o Bednarek que jogava do lado esquerdo. Lembro-me até na altura eu ter cometido aqui um erro no jogo, acho que foi na análise ao jogo, antes do jogo com o Sporting, não sei se foi com o Vitória de Guimarães ou com o Gil Vicente, em que eu pensava que o Bednarek jogava com o pé esquerdo tantas vezes e com tanta qualidade que ele saía a jogar com o pé esquerdo, que eu pensei que ele era esquerdino. Depois vocês avisaram-me nos comentários que ele era realmente destro e depois confirmou-se. Agora já sabemos todos que ele é destro porque ele joga do lado direito, mas realmente no início da época fiquei até com dúvidas se ele era canhoto e, portanto, são 3 centrais com uma qualidade absurda. E agora acrescenta-se aqui o jogador com mais currículo deste plantel, um dos jogadores com mais currículo do mundo, um central impressionante. Vai bater um recorde no Porto, vai ser o jogador mais velho de sempre a vestir a camisola do Porto. Vai bater um recorde que era do Pep, e o Pep traz boas memórias aos portistas. Ele termina a carreira no Porto um pouco forçado, talvez pelo fim, penso que no fim do mandato do Pinto da Costa ele acaba por preferir terminar a carreira. Também parece que o Porto não queria contar com ele para a época seguinte, mas o que é certo é que o Pep ainda estava em boa forma e traz boas recordações. Era um central praticamente com a mesma idade do Tiago Silva e que estava ainda a top das suas capacidades, e portanto até nisso temos bons exemplos no Porto dos jogadores que com esta idade brilhavam. E o Tiago Silva acho que é insuspeito, acho que vem para ser titular, vem para lutar para ser titular da seleção brasileira, para ser convocado para o Mundial pelo menos. E portanto acho que vai ser aqui, são 3 centrais estratosféricos e o Porto reforça, dá mais solidez a esta linha defensiva que já era o seu grande ponto forte e torna-se uma equipa mais italiana. Atenção também por esta questão da idade, os treinadores italianos não olham tanto à idade dos jogadores. Basta ver que no campeonato italiano há muitas lendas que jogam com idades muito avançadas, porque é mesmo uma característica do futebol italiano, e este Porto torna-se ainda mais italiano com um jogador que passou pelo Milan, que tem uma grande carreira no Milan, e eu penso que o Perpites neste momento é um jogador que vai ter menos oportunidades para jogar, mas que vai ganhar. Olhem a experiência que o Perpites vai ganhar. Ele já é uma jovem promessa, já todos vimos que ele tem muita qualidade, ainda assim às vezes comete alguns erros, como cometeu no jogo com o Famalicão, aquele gol do Famalicão, acho que nem o Tiago Silva nem o Kiwior se calhar teriam permitido aquele gol. No entanto é um central com muito potencial, e olhem bem o que ele pode aprender aqui com 3 centralões à frente dele. Eu penso que convencer o Tiago Silva a jogar pelo Porto não deve ter sido difícil. Claro que houve aqui negociações, mas acho que há aqui muitos lados emotivos para o Tiago Silva. Primeiro porque ele volta ao Porto, ele nunca jogou pela equipa principal, que era um dos sonhos que ele tinha no início da carreira, só que ele próprio disse em entrevistas, acho que quando estava no PSG, que passou por tuberculose e depois os médicos não sabiam muito bem o que é que ele tinha, e depois acabou por se sentir também muito só no Porto. Portanto foi uma passagem que não lhe deixa muito boas recordações, mas foi uma ambição que ele teve na carreira, talvez das poucas que falhou, porque depois teve uma carreira impressionante, jogou muitas vezes contra o Porto, foi sempre muito difícil de ultrapassar, sempre equipas muito sólidas. Eu lembro do Porto jogar contra o Chelsea de Tiago Silva e era realmente muito difícil de ultrapassá-lo, mas realmente ele tinha esse, digamos que aos 41 anos já não lhe falta ganhar muita coisa, e o Porto tinha essa carta na manga de o tentar desafiar a finalmente jogar pelo Porto, provavelmente até acabar a carreira no Porto, e também poder jogar no Mundial do Brasil, jogar na Europa, onde ele queria mais perto da família. É verdade que a família está em Inglaterra, os filhos dele jogam no Chelsea, fruto da passagem dele pelo Chelsea, os filhos ficaram lá a jogar nas camadas jovens do Chelsea. Portugal não é assim tão próximo de Inglaterra, mas com certeza é mais próximo do que o Brasil, então havia aqui muitos fatores que o Porto podia pegar para convencer o jogador a vir, e ele acabou por vir. Eu vi as declarações dele nas redes sociais do Porto e senti de facto que ele estava feliz por estar no Porto. Acho que a mensagem dele parece-me genuína, parece realmente de felicidade, e portanto é um jogador que vem adaptado, já conhece a realidade portuguesa, claro que já foi há muitos anos, mas conhece, é um jogador muito experiente, acho que teria lugar em qualquer equipa do mundo, mesmo que não fosse para titular. No Porto acho que vem para ser titular, apesar da idade. Também abre aqui a porta a outras contratações de jogadores mais velhos, embora eu acredito que o Porto viu aqui uma oportunidade. É verdade que o Porto queria jogadores, estava a apontar para jogadores mais velhos, como a contratação de Bednarek, que tinha 29 anos, e até o De Vries, que falamos aqui, teria 33. Ainda assim o Porto de facto queria jogadores experientes para a defesa, mas se calhar 41 anos é muito, é mesmo só por ser o jogador que é. Como eu digo, ele é insuspeito fisicamente, está em boa forma, e o Porto resolve o grande problema que incomodava tanto Farioli durante esta primeira metade da época, que era a falta de um central de pé direito. Pablo Rosário pode finalmente ser o número 6 a lutar com Varela pela titularidade, ou até número 8, embora eu acho que ainda vai chegar pelo menos um médio. Podemos esperar que o próximo anúncio vai ser um médio ou um extremo. Acho que resolve de uma assentada também o problema do lateral esquerdo, com esta questão do Kiwior, que pode jogar a lateral esquerdo, e tem também o Martim Fernandes, que também pode jogar ali, e o Francisco Moura eu acho que vai ser suplente do Kiwior. Isto é uma aposta que eu faço aqui. E com o Kiwior a lateral esquerdo, o Porto vai ganhar toda uma nova dinâmica, porque vai ter um lateral que, apesar de ser ofensivo, ele já jogou alguns minutos, tanto contra o Famalicão, como num jogo, penso, não sei se foi contra o Estoril, houve ali um jogo em que o Kiwior também jogou lateral. Depois deixem nos comentários qual foi. Foi com o Moreirense, penso eu. E o Kiwior também ataca, também faz assistências, mas não vai ser tão ofensivo como o Francisco Moura. Isto pode permitir a Farioli, que é tão conservador na frente, a lançar mais jogadores criativos, mais desequilibradores. Pode jogar mais vezes, por exemplo, com o Willian Gomes, com algum outro extremo que chegue,
também seja mais ofensivo, ou até com o Mora e Gabri Veiga, porque vai ter a defesa mais equilibrada com 3 centrais, com o Kiwior, que conhece melhor os caminhos de central, apesar de estar a lateral. Então o Porto pode perder um pouco de capacidade ofensiva nas laterais, que nem é prioridade de Farioli, que ele gosta de que os laterais muitas vezes joguem por dentro ou fiquem mais atrás, e portanto pode ganhar mais liberdade na frente. E eu acredito que o Farioli, sendo um treinador tão perfeccionista, vai com certeza querer treinar muito bem essas novas dinâmicas, e daí esse estágio que vai ocorrer no Algarve provavelmente tem a ver mesmo com esta contratação de um central e a adaptação do Kiwior a lateral esquerdo para o Porto estar sem Zaidu. Se olharmos às palavras do Farioli, tanto no fim de semana como agora depois do jogo com o Famalicão, ele deu pistas. Eu tinha dito aqui muitas vezes, eu até achava que ele referia só ao De Vries, porque ele realmente falava sobre o jogador ter que olhar para os objetivos da equipa antes dos objetivos pessoais, ou seja, seria esse tal jogador que tem um objetivo pessoal. Neste caso o Tiago Silva não só de estar com a família, mas também de jogar o Mundial de Seleções, e que pode ser essa a grande motivação dele. E Farioli, talvez até já sabendo que poderia ser o Tiago Silva, já lançou essa mensagem que encaixa também no Tiago Silva, e depois lançou também a mensagem de que o Kiwior e o Martim Fernandes seriam laterais esquerdos, e portanto o Porto não tinha tanta necessidade de contratar um lateral esquerdo. Então acho que o Farioli já estava a prever esta contratação, não sendo o Tiago Silva, seria outro jogador das mesmas características, mas realmente é impressionante como o Porto cumpriu exatamente com aquilo que tinha planeado como característica para o reforço da defesa central, e agora sim, então, bem, um jogador experiente. Se nós achávamos que o Bednarek era a experiência que faltava à defesa do Porto, então que dizer de Tiago Silva, que traz aqui uma bagagem enorme, e vai ser também muito importante a experiência do Tiago Silva nos jogos da Liga Europa. Vai trazer experiência europeia, experiência internacional para o Porto aqui sonhar com uma possível conquista da Liga Europa. E então eu penso que esta dupla de centrais que o Porto criou aqui, do Bednarek com o Kiwior, que é de facto uma dupla incrível, muito sólida. Eles muitas vezes fazem até de primeiro guarda-redes. Às vezes o Diogo Costa nem tem trabalho nos jogos, porque eles são realmente muito bons. O Bednarek como patrão da defesa dá mais nas vistas, o Kiwior com mais classe, mas também aquele central incrível que nem cartões vê, que passa mais despercebido no jogo, mas que é muito importante. E acaba por esta dupla se desfazer da forma mais imprevisível, que será com a colocação de um verdadeiro craque mundial no meio deles, que vai ser o Tiago Silva. Eu acredito que vai ser esta a solução, mas como eu digo, não vai ser sempre esta a solução, porque sabemos que Farioli roda muita equipa. Podemos num jogo da Taça de Portugal ter Tiago Silva, Bednarek, num jogo da Liga Europa ter Bednarek, Kiwior, e portanto pode rodar muita equipa. É isso que se espera, e é também por isso que Farioli quer tantas opções no plantel, não só porque se assustou porque tem tido muitas lesões e isso afeta muito a construção do plantel, como aconteceu com a lesão do Neuen, com a lesão do De Jong, até com a do Gabri Veiga agora recentemente, mas de qualquer forma nem por isso, é porque o Farioli quer mesmo ter duas opções válidas para cada posição, e aqui passa a ter Perpich e Kiwior do lado esquerdo, Bednarek e Tiago Silva do lado direito, só que a qualidade do Tiago Silva vai fazer com que ele seja titular aqui. Isso é praticamente uma certeza. Portanto, assim à primeira vista, só vejo vantagens nesta contratação do Porto. Acho que o Porto acertou em cheio, tanto por ser uma contratação a custo zero, que é sempre difícil no mercado de janeiro, de um jogador que tem qualidade para entrar já no plantel. O Porto consegue em janeiro acrescentar o jogador com o maior currículo do plantel, um jogador muito experiente e com muita qualidade, consegue reforçar um setor que era a defesa, que estava a precisar de um reforço que o treinador tanto queria. E acho que a única desvantagem desta contratação é o Tiago Silva não começar já a jogar no jogo do Alverca, porque ele seria muito importante no jogo com o Alverca, uma vez que o Bednarek está suspenso, e seria a estreia ideal para ele. Ele só vai regressar, só vai chegar ao Porto depois do Natal, provavelmente só nesse tal mini estágio no Algarve, e é pena, porque vai perder aqui alguns jogos importantes, principalmente este jogo com o Alverca seria ideal para ele se estrear. Agora eu penso que o Porto já não vai estar tão virado para contratar um defesa. É possível que contrate mais alguém. Ontem ainda se falava do Anes, eu depois esqueci-me de falar dele no vídeo anterior, tinha falado há 2 vídeos atrás, mas era uma possibilidade também, mas esse como central jovem. Mas o Porto, se contratar, será um lateral esquerdo, que eu não acredito muito, uma vez que o Kiwior pode fazer aquela posição, e como eu digo, provavelmente vai ser mesmo o Kiwior a jogar a lateral esquerdo na segunda metade da época, e portanto o Porto pode-se virar aqui para outros alvos agora, ser mais criativo, como diz Farioli, e falta um médio e um extremo, principalmente. Não sei se o Porto vai querer um ponta de lança, enfim, depende muito do jogador que vier. Eu tenho dado aqui muitas vezes a dica do Hulk. É verdade que o Hulk seria um jogador até da idade do Tiago Silva, ou seja, aqui prova-se que não é pela idade que o Porto não vai contratar, é pela oportunidade que pode não surgir. Depende muito aqui porque o Tiago Silva é uma oportunidade que aparece e que o Porto consegue antecipar-se e conseguir fechar com ele o contrato. Não sei se consegue o mesmo com o Hulk, mas o Hulk resolveria o problema nas três posições da frente, porque ele pode fazer qualquer uma das três, traria também experiência, e também se fosse suplente uma outra vez ninguém levaria a mal. Enfim, já falei várias vezes dessa possibilidade do Hulk.
mas há outros jogadores que estão mais próximos. O Alás Begovic do Salzburgo parece-me a melhor opção das que têm sido faladas, porque pode jogar tanto a extremo como a médio e é também um jovem, portanto uma aposta de futuro. No mercado de janeiro também é importante trazer apostas de futuro, que pode só na próxima época explodir, mas que ajuda já a equipa. De qualquer forma, há aqui muitas soluções. Eu tinha falado do Rames Rodrigues, muita gente tem também dito, mas aqui há realmente dúvidas sobre a condição física dele. Não é a mesma questão que o Tiago Silva, que não há dúvidas que está em boa forma física. O Ryan do Vasco era um dos jogadores preferidos, mas sabemos que acabou por renovar e ficou de fora das opções em princípio. O Porto tem aquele polaco e o belga que eu falei ontem, o Stenberg e o Pietuzewski, o jogador do Anderlecht e o jogador do Jagiellonia da Polónia. Os dois são opção, são extremos esquerdos, podem também ser boas opções. Isto aqui também apostas de futuro, um pouco menos promissores talvez com o Alás Begovic, ou pelo menos com menos provas dadas, mas também boas possibilidades. E depois a preferência do Farioli, que seria o Luís Henrique. Atenção que hoje surgem notícias que o Inter quer levar o Alberto Costa, quer levá-lo já em janeiro. O Porto em princípio não vai deixá-lo sair, acho que seria um erro tremendo. Agora que tem a defesa muito melhorada e reforçada com a chegada do Tiago Silva, seria um erro perder o seu lateral direito, o Alberto Costa, para ganhar um bom extremo, mesmo que conseguisse aqui a moeda de troca. Portanto, acho que o Porto não vai fazer isso e, portanto, fica também difícil depois negociar com o Porto a rejeitar o Alberto Costa. Mas vamos ver, nos próximos dias devem chegar novidades sobre o extremo que vem para o Porto. Acredito que o Alberto Costa não saia, a não ser que seja uma proposta mesmo muito milionária, porque seria um erro do Porto agora desfalcar a lateral direita da defesa, que está tão bem entregue ao Alberto Costa. E depois vamos ter também anunciada nos próximos dias a chegada do médio. Acredito que o Porto vai contratar pelo menos mais um extremo e um médio. Podem ser 2 médios e um lateral esquerdo mais, também já temos dito aqui, e um ponta de lança. Há várias possibilidades, mas acho que a prioridade é mesmo um extremo e um médio, ainda por cima sendo contratados sem vender ninguém, terão que vir ou a custo zero ou ser aqui uma negociação muito difícil, ainda por cima em janeiro, que as oportunidades são sempre menos. No entanto, há vários nomes que temos falado aqui. O Mouzakitis é o que está a ser mais falado, é o que parece estar mais próximo do Porto, e é como eu digo, ele, além de ser um jovem, ele tem qualidades, sendo um jogador grego, tem qualidades táticas que se aproximam do futebol italiano e que pode agradar bastante a Farioli. Isto para ser suplente de um super Froholt que não vai perder nunca a titularidade. Hoje falava-se de uma série de interessados no Froholt, desde o Chelsea ao Real Madrid. O que é certo é que o Froholt está blindado, felizmente, porque não pode ser em janeiro de forma nenhuma, devido a questões de lei mesmo, porque ele já jogou por 2 clubes. Depois ainda vai ter o Mundial de Seleções, onde ainda se vai valorizar mais, e portanto um jogador como o Mouzakitis, sendo jovem, pode ser uma mais-valia para a próxima época e aprender já qualquer coisa com o Froholt, no caso ele sair no fim da época. Isto pondo a possibilidade de ele sair no fim da época. Eu acho que uma cláusula de 80 milhões para o Froholt, com a qualidade que ele tem, não será muito alta, mas vamos ver. Isto aqui é especulação para o fim da época. O que interessa é esta época agora e os reforços do Porto. O mais provável será o Mouzakitis. Há outras grandes probabilidades, o Ruben Neves, que dizem que pode chegar no fim da época, mas o Porto pode consegui-lo já em janeiro. Temos também o Kenneth Taylor, que será o jogador preferido para o meio campo do Farioli, mas que tem sido sempre difícil trazê-lo, principalmente pelos valores elevados, e depois o Batrakov, que também tem valores elevados. É até o jogador preferido aqui do chat. Muita gente comenta que queria o Batrakov, é um grande jogador, mas talvez até seria mais, como eu digo, para o lado esquerdo, para o lugar do Gabri Veiga e do Mora, e aí até libertaria o Mora para ser o falso 9 e o Porto já não teria que contratar um ponta de lança. Portanto, há aqui bastantes soluções. Se souberem mais alguma, podem também deixar nos comentários. Devemos estar a poucos dias ou a poucas horas, não sei, de sabermos mais nomes, provavelmente para extremo e depois para médio, porque acho que são estas as grandes prioridades do Farioli para reforçar a equipa, e há aqui vários nomes. Há uma grande probabilidade de termos já aqui citado o nome desse reforço que vai chegar para o meio campo. Também muita gente falou do Gustavo Sá, do Famalicão. Fez também bom jogo com o Porto, embora os jogadores do campeonato português não parecem motivar muito o Farioli e o Porto tem-se virado mais para o mercado externo. Vamos ver, mas também é uma possibilidade, seria um bom reforço também. E depois temos a lista de pontas de lança, com pessoas a sugerir aqui o Panicelli, que seria um bom reforço, sem dúvida. Temos o Pablo Clayton, do campeonato português. Temos o Ricardo Matias, que é o mais falado e o mais provável do Internacional, ainda assim também o mais caro. Mas sabemos que ponta de lança pode não ser a prioridade do Porto. Vamos ver, vai depender muito do mercado. Mas até o facto do Porto ter esse mini estágio pode indicar que vem mais que 2 reforços. Mas em princípio, como eu digo, mais uma vez, poderá ser apenas um extremo e um médio. Mas para já apenas se confirma o Tiago Silva, que é um grande reforço e que faz aqui sonhar com quais serão os próximos nomes a chegar ao Porto, porque realmente é um reforço que apanha todos de surpresa e com muita qualidade. O Tiago Silva tem um currículo que passa desde o PSG, Chelsea, Milan, lenda do Fluminense também. O Fluminense ficou muito incomodado com a saída dele, parece que tentou a todo o custo garantir que ele ficava, mas parece que era mesmo essa cláusula da família, ele queria voltar para a Europa e foi isso que o Porto aproveitou. Mas realmente é um jogador muito valorizado também no Fluminense, estava a fazer grandes épocas ainda, apesar da idade avançada, portanto traz experiência, qualidade,
regularidade, garantia de forma física, daí o Porto fica aqui com um trunfo muito importante para altos voos, eu acho que principalmente na Liga Europa, porque ele vai trazer muita experiência. Também para clássicos, os jogos, por exemplo, contra o Benfica, ou clássicos da Taça de Portugal, ter estes jogadores ajuda sempre, muito experientes, mas acho que para a Liga Europa faz o Porto sonhar, e até um Tiago Silva que fique, porque ele fica com um contrato até o fim da época, mas pode ficar na época seguinte, e um Porto que vai à Champions League, por exemplo, com De Jong e Tiago Silva, dois jogadores muito experientes nas competições europeias, pode também sonhar com chegar longe na Champions League, porque a experiência conta muito nestas competições a eliminar da UEFA. E o Porto ganha aqui também mais um defesa central que é muito forte no jogo aéreo. O Porto esta época tem marcado, eu hoje vi a estatística, 25% dos golos do Porto são marcados de canto. Falta apenas marcar gol de livre direto. Isso aí, talvez um reforço como o Batrakov seria um bom reforço para isso. Eu acho que o Gabri Veiga e o Mora até são bons a marcar livres. Eu acho que lhes falta força no remate, talvez, que eu tenho dito aqui muitas vezes, que no canto já não é tão preciso. Eles são muito bons a marcar o canto. O Porto trabalha muito bem, muito isso ao pormenor. Tiago Silva é mais um reforço nesse sentido de marcar golos de canto, que tem sido muito importante para o Porto. Este Porto que trabalha muito o pormenor. Eu diria que as três fases mais importantes deste Porto são a solidez defensiva, a pressão alta quando precisa de marcar golo e as bolas paradas. Eu acho que são os 3 pontos mais fortes deste Porto, que, como eu digo, tem uma base muito sólida criada entre Bednarek, Kivior e Froholt. E acho que este Samu que estamos a ver agora, um Samu explosivo, brutal, desde o jogo com o Tondela, que deu o tal clique, como diz o Farioli, e que agora faz o que a equipa técnica quer, joga melhor de costas para a baliza e não falha golos fáceis, marca golos à ponta de lança. E este super Samu que estamos a ver agora também se torna uma imagem de marca deste Porto explosivo. Normalmente eu não cito o PP, mas o PP também acaba por ser, porque o PP é o tal extremo que equilibra muito a equipa, mas realmente é um Porto muito equilibrado, muito à italiana, como eu digo, que enganou um bocado no início da época, quando parecia que ia ser um Porto muito ofensivo, muito explosivo, e que afinal essa era só uma das características deste Porto, que a utiliza quando mais precisa, como temos visto o Porto quando sofre um golo, como aconteceu com o Famalicão, com a Estrela da Amadora, cai em cima dos adversários nessa pressão asfixiante, mas depois quando o marca recua e volta à solidez. Portanto não é um Porto de ataque o tempo todo. Não sei se isso teve a ver também com as muitas lesões que teve no início da época, que ainda tem algumas, mas não tantas, ou se é mesmo estratégia e o Farioli estava apenas a afinar a equipa, e também os próprios adversários já conheciam essa forma de atacar do Porto, mas o Porto torna-se uma equipa muito mais interessante, muito mais completa, com muito mais soluções para conseguir desequilibrar jogos, como aquele jogo com o Braga, em que o Porto estava a ser dominado e conseguiu no contra-ataque marcar golo, porque é uma equipa com muitas soluções. O que é muito importante para uma equipa como o Porto, que quer ganhar, está em 3 competições que quer ganhar, portanto Taça Portugal, Campeonato e Liga Europa, que já não ganha o campeonato há 3 épocas, e portanto é muito importante ter todas estas novas valências da equipa. Estava a ter recordes de pontos e tudo mais, mesmo assim, quanto mais soluções tiver, melhor, porque sabemos que os adversários vão se adaptando à forma de jogar do Porto. E há um outro fator, que é a arbitragem. Sabemos que o campeonato português está a ferver depois do que aconteceu esta semana, mais um escândalo de arbitragem. O Porto fez o comunicado, como eu já disse ontem, está a ser muito falado hoje, ontem já falamos sobre esse comunicado, realmente o Porto reagiu a tempo, o Benfica também reagiu pelas palavras do presidente do Benfica. Agora, eu gostaria só de voltar a esse assunto, porque realmente é um assunto inacreditável. Eu hoje vi as explicações do responsável da arbitragem, o Duarte Gomes, a dizer que é inadmissível, que não era penalti, que não se pode demorar tanto. Eu hoje via, estou a falar desse lance do penalti do Sporting na Taça de Portugal, e hoje via vários jornais internacionais, correu o mundo a notícia de que o vídeo-árbitro demorou 12 minutos para tomar uma decisão, e é mesmo escandaloso, porque 12 minutos é inacreditável. Ou é muita incompetência, ou há algo mais e tem que ser investigado, e tem que haver aqui castigos, reações, não sei se repetir o jogo, alguma coisa que faça com que isto não se volte a repetir, para que seja realmente que seja um exemplo para que mais ninguém cometa um erro destes. 12 minutos para decidir, ainda por cima há várias explicações, parece que explicaram ao Santa Clara que não havia vídeo-árbitro, que o vídeo-árbitro não estava a funcionar. Depois há outra explicação oficial de que estavam a ver as linhas de fora de jogo, quando o jogador que estava fora de jogo nem intervém na jogada e portanto não interessa para nada no lance. Portanto é impressionante a quantidade de contradições que tem aqui. O próprio treinador de Sporting, que estava num tablet, pensávamos que estava a ver o lance, diz que afinal estava só a ver as táticas e não estava a ver o lance. Sei que este assunto tem mais a ver com o Sporting, muita gente vai dizer para não falarmos sobre esse assunto, porque o que importa é o Porto e não os rivais, mas não esquecer que este árbitro é o árbitro que está nomeado para o jogo com o Porto, e eu acho que ele não tem condições nenhumas, nem anímicas, nem técnicas nenhumas para arbitrar o jogo do Porto com o Alverca. Sei que o vídeo-árbitro e o vídeo-árbitro auxiliar desse jogo pediram dispensa. Agora, o árbitro ainda não ouvi falar nada. Não sei se na hora que estou a gravar o vídeo provavelmente já há alguma novidade. Se houver, podem deixar nos comentários. Mas até a hora em que eu gravei o vídeo não havia nenhuma novidade sobre o árbitro, e eu acho inacreditável que ele vá arbitrar o jogo do Porto. Ele não tem condições nenhumas. Primeiro pela suspeição que já se vai levantar entre os jogadores, adeptos, toda a gente das duas equipas.
e o próprio árbitro, com que cabeça é que ele está para arbitrar um jogo tão importante do primeiro classificado do campeonato? Acho que não faz sentido nenhum, acho que até lá tem que acontecer alguma coisa, porque realmente é uma situação muito insólita e demasiado grave. 12 minutos, eu acho que isto nunca aconteceu no mundo, acho que é mesmo para entrar no Guinness e para entrar aqui em algum meme de coisas insólitas que aconteceram no futebol e que é realmente uma coisa triste que correu o mundo e que mancha a imagem do futebol português. E o Porto, para esse jogo com o Alverca, vai com algumas condicionantes aqui, logo a primeira à cabeça de não ter o Bednarek, que é sempre uma baixa de peso, porque é o líder da defesa. Agora com o reforço com o Tiago Silva, vamos ver quem é que vai conseguir impor-se mais como líder. O Tiago Silva tem mais currículo, provavelmente mais experiência para ser esse líder. O Porto pode até ter dois grandes líderes ali na defesa, mais o Kivior, e vai ser uma defesa impressionante, mas até lá o Porto perdeu aqui a sua referência, provavelmente vai jogar com o Pablo Rosário. O Farioli já deixou aqui muitas vezes em aberto que poderia jogar com o Perpitos do lado direito, eu não acredito que o faça, embora o Porto tendo já anunciado um central, se calhar o Porto até o anuncia tão cedo, precisamente para isso, para que o Farioli esteja mais descansado e já possa colocar o Perpitos do lado direito, porque tem a garantia de que vai chegar um central de pé direito, porque eu acho que o Farioli também comunica muito assim, colocando opções não óbvias, para assinalar que ali falta um reforço. Eu penso que ele fez isso com o Pablo Rosário a central em vez do Perpitos do lado direito e também fez isso com o Caramó a ponta de lança no jogo da Taça da Liga. Eu acho que ele dá aqui sinais de onde quer reforços e acaba por adaptar jogadores. Vamos ver, eu não acredito muito ainda assim que ele lance o Perpitos do lado direito, acho que vai ser o Pablo Rosário, a não ser que o Varela esteja impedido de jogar aquele jogo. Mesmo assim eu acho que ele poderia testar um Froholt, embora o Froholt a aparecer muito em zonas ofensivas pode desequilibrar o número 6, portanto se calhar não seria boa opção, mas até dar alguns minutos ao Eustáquio, embora o Eustáquio também dá agora uma impressão de que é curto, comparando com os jogadores que têm sido titulares e que estão em grande forma, mas o Eustáquio até joga bem em alguns jogos da Liga Europa, mas como número 8, claro que não é um Froholt, é um jogador com um bom toque de bola, deu sempre tudo em campo, não é um Froholt, mas a número 8 acho que não compromete tanto. A 6, não sei se não compromete, mas pronto, isto pode fazer com que realmente o Perpitos tenha que jogar a central pela questão do Varela não estar a 100%. Embora o Varela já não esteja no boletim clínico, eu estou aqui só a pôr uma possibilidade dele ainda não estar na melhor forma física, porque senão Varela será então o número 6 e o Pablo Rosário central, provavelmente. E além desta dificuldade do central, o Porto enfrenta mais algumas. Aquela que naturalmente se aplica a todos os jogos fora, o facto de ser um jogo fora num campo mais pequeno é sempre mais difícil, ainda assim o Porto vai ter uma moldura humana muito grande, os adeptos do Porto vão estar em peso e em massa nesse jogo, também há muito entusiasmo à volta da equipa, cada vez mais, quanto mais o Porto reforça o primeiro lugar e a época vai avançando. Tem também essa questão do árbitro, que se for mesmo este o árbitro, vai estar em péssimas condições emocionais, técnicas e nem sei mais em que condições ele vai estar naquele jogo. Tem a pressão natural de ser um jogo sempre importante para manter o primeiro lugar, para manter a distância. O primeiro lugar ele vai manter sempre mesmo que perca, mas para manter as distâncias. E o próprio cansaço, o próprio desgaste por um calendário muito apertado e por estar às portas também do Natal, pode haver algum relaxamento e convém, portanto são muitas dificuldades aqui, convém que o Porto esteja bem desperto. O Porto tem jogadores em muito boa forma para esse jogo, para desbloquear esse jogo, principalmente o Froholt e o Samu, que atravessam dois momentos de forma simplesmente impressionantes, e o Porto acaba por ter aqui mais alguns dias de treino em relação aos que teve nos outros intervalos entre jogos, apesar de ser pouco, tanto que até acabou por ter folga ontem, voltou às folgas, e portanto pode ser aqui que até possa trabalhar mais qualquer coisa e corra melhor esse jogo também para afinar defensivamente, porque o Porto, que era uma muralha defensiva que não sofria golos, sofreu 2 golos em 2 jogos. É verdade que não é motivo para soar os alarmes, mas sabemos que o Farioli é muito perfeccionista nisto, ele salienta sempre quando sofre um golo, ele lamenta sempre isso nas conferências, e portanto tem aqui mais oportunidade também para trabalhar melhor o lado defensivo, sendo que não vai ter o Bednarek. E para mim esse jogo com o Alverca tem esses 2 pontos muito interessantes para descobrirmos se o Samu consegue manter a veia goleadora, aumentando a sua série. Ele está na sua maior série da carreira dele de marcar golos, igualou a melhor série. Se ele marcar contra o Alverca, ultrapassa a sua série, portanto passa a fazer provavelmente a sua melhor época, e portanto isso pode motivar, sabemos como isso pode motivar muito o Samu, e sou muito curioso para ver se ele consegue, e depois também perceber se o Porto consegue manter as distâncias e ser campeão de inverno. Já vai ser, mas manter as distâncias, se bem que tem um jogo com o Aves, mas só uma catástrofe, só se perdesse os 2 jogos com o Alverca e o Aves é que não seria campeão de inverno, mas de qualquer forma se consegue manter a distância. O Farioli, que voltou a chamar também o João Teixeira aos treinos, fica sempre aqui a dúvida quando é que ele vai estrear o João Teixeira. Ele tem elogiado muito nas conferências do João Teixeira, falou mesmo dele, e ele costuma elogiar pessoalmente os jogadores quando está prestes a lançá-los, se bem que ele não cumpriu essa promessa quando foi em relação ao Tomás Pérez. Ele tinha dito que o Tomás Pérez estava próximo de se estrear e tudo apontava para que fosse na Taça da Liga, e depois não se estreou. Vamos ver se o João Teixeira é também mais um caso, um jogador que acaba por não se estrear, mas ele volta a apostar nele nos treinos, e eu acho que pode estar aqui na calha, até por essa questão física do Varela, o João Teixeira se estrear, mas isso também depende muito de como está o jogo do Porto. Acredito que o Farioli só lançaria
Primeiro só o convocaria se fosse mesmo necessário e só lançaria no jogo no caso do Porto estar já a ganhar muito confortavelmente. Cenário parecido, mas que continua a insistir muito nele, é o do Alarcón. Eu acho que o Porto, depois de contratar um extremo agora no mercado de janeiro, o Alarcón vai ficar completamente reduzido à equipa B. Acho que ele não vai voltar a jogar pela equipa principal. No entanto, ele tem sido muito elogiado pelo Farioli, tem tido algumas oportunidades entrando como suplente e continua a ser muito falado na imprensa espanhola. Ele continua a ser citado em vários jornais, também porque ele é um ex-Barcelona, dizendo que vai agora chegar o momento dele, muito baseado também nas palavras de Farioli, mas eu acho que quem acompanha o dia-a-dia do Porto não está assim tão confiante que o Alarcón se venha a impor tão rápido assim no Porto. Nota também agora para uma notícia que eu vi hoje, que acho que é uma notícia que alegra os portistas, que é a confirmação de que vai haver um treino à porta aberta no dia 1 de janeiro. É uma tradição que já não existe há 9 anos. Eu, por acaso, quando vi essa notícia, pensei que fosse há menos tempo, mas realmente é uma tradição que se recupera, que é muito importante numa época em que está a ser restaurado todo esse ADN do Porto, toda essa emoção, todo esse entusiasmo à volta da equipa, e é muito importante, todos estes pormenores contam, e é interessante saber que realmente o Porto desta época vai voltar no dia 1 de janeiro e ter treino à porta aberta. E agora eu quero saber de vocês, como é que vocês veem este anúncio do Porto de que contratou o Tiago Silva? Se acham que é um grande reforço, se acham que ele vai ser titular nesta equipa do Porto, qual é a vossa opinião? Se acham que o Porto deveria ter-se virado para um jogador mais jovem? Quem é que acham que vai ser sacrificado no 11 do Porto para que o Tiago Silva tenha lugar nesta equipa a titular? Até porque sabemos que o Tiago Silva vem com a ambição de ainda disputar o Mundial de Seleções. Depois deste grande anúncio do Porto, quem é que acham que o Porto vai contratar para extremo e para médio, sabendo que são estas duas posições que o Farioli mais quer reforçar na equipa? E em relação a esse jogo com o Alverca, se vocês acham ainda que o árbitro vai acabar por renunciar a esse jogo, o que é que acham que vai acontecer? Ou se acham que o Porto vai ter aqui mais uma dificuldade extra por causa da arbitragem? Ou se acham que o Porto não se deve nem preocupar com isso, que há outras coisas mais importantes para se preocupar? Por exemplo, manter o momento de forma atual do Froholt e do Samu. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não esqueçam de deixar o like para dar uma força aqui ao canal. Subscrevam também o canal se ainda não subscreveram. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. Vamos ver se conseguimos atingir antes do final do ano. Voltamos amanhã com mais um vídeo para analisar toda a atualidade do Futebol Clube do Porto. Um abraço a todos e até amanhã.